Prazer, eu sou o Daldas e para você que não me conhece, eu sou um entusiasta em periféricos para jogos competitivos. E hoje o review é desse camaradinho que eu já tô mostrando aqui, o ATK F1 da Leviathan. E este aqui é o ATK F1 da Leviathan. Esse mouse é uma parceria da ATK com a Leviathan, aquele time lá de Valorant que tinha o aspas. Esse modelo segue a linha Extreme, então tudo que eu falo aqui, menos o visual, segue para a linha Extreme dos ATK F1. Eu peguei o meu por R$400 ao todo, sendo R$70 de taxa e o restante sendo do anúncio, eu peguei fora do remessa conforme. E aí embaixo vai ter todos os links para comprar. E também tem um Telegram e o Discord, que é onde eu mando promo de vez em quando de produtos fora e dentro do remessa. Partindo para o seu visual, ele vai ter esse tom de azul bem claro, com a logo do time em branco, vai ter uns detalhes em preto como o scroll e os botões laterais. Na parte inferior do mouse temos apenas o botão de on e off, tendo uma sinalização de quando está offline por esse vermelhinho e quando ele está ligado com esse verdinho. O revestimento desse mouse é exatamente igual aos outros da ATK, então vai ser algo bem agradável. Não tem aquela textura muito grudenta igual tem alguns mouses e nem aquela de plástico barato, seria o meio termo que eu gosto bastante. Não tive nenhum problema utilizando ele, não agarrou ou deslizou na minha mão mesmo eu transpirando em alguns dias ou utilizando ele no ar-condicionado. A construção desse mouse é incrível. Esse mouse pesa apenas 36 gramas e tem uma construção bem sólida. Sendo totalmente coberto, não há presença nenhuma de furos. Pelo menos não na parte de cima. Sua construção é robusta até, tendo fragilidade apenas na parte de baixo, o que não é nada grave e faz até sentido, já que seu foco é pesar menos. Eles tinham que tirar plástico de algum lugar e tiraram da parte de baixo. Tem uma rigidez boa, não se deforma ou faz barulho, mesmo sendo apertado com bastante força. E também não há presença de cliques acidentais, mesmo se eu pressionar a carcaça aqui na parte inferior ou na parte superior, perto dos cliques, não há presença de cliques fantasmas. Cliques principais são os Omron óticos, dispensa apresentações no quesito qualidade, então vamos falar sobre a implementação nesse mouse, que é muito boa por sinal. Não tem pós e nem pré-travel. O ubo dos cliques são mínimos, tanto para o botão esquerdo quanto para o botão direito. O switch precisa de uma força mediana para ser pressionado, ele não é muito leve nem muito pesado e tem uma tatilidade muito interessante. Para mim, uma das melhores implementações de Omron óticos que eu já vi até agora. Switches laterais são ok, seguem a linha do botão principal do mouse, sendo necessária uma força mediana, mas são bem fáceis de spamar. E com essa força tem um retorno legal na tatilidade. Então é um bom botão lateral. E para mim a distribuição dos botões, a localidade deles, funciona. Diferente dos WL que eu achava bem mais difícil de utilizar, esse aqui eu achei mais fácil. O scroll do mouse é bom, tendo todas as marcações a rolar. Ele é bem levinho, tá, para você girar ele. Então para quem usa muito pode ser uma boa aquisição. A única coisa que eu não gostei do scroll é o seu clique. Eu achei bem pesado e barulhento se comparado com os outros mouses que eu tenho aqui. O sensor é o PAL 3950, tive zero problemas de rastreio, mesmo utilizando ele em pads diferentes. Só não testei em pad de vidro, pois eu ainda não tenho. A bateria é pequena, é de 250 mAh, se eu não me engano, é uma bateria bem pequena. Dura um tempinho legal até, mas eu recomendo se você for utilizar em 8K, se prepare para carregar sempre no fim do dia. Em 2K, que é como eu utilizei, com modo performance, dura ali por volta de 4 dias aí, jogando regularmente ali umas 6 a 8 horas por dia. Minha única reclamação desse mouse seria o fit. Os fits que vieram são 100% PTFE, ou era para serem, porque eles são bem ok. Eles seguem a linha da ATK e da VEXC, que são a mesma marca praticamente. Não há necessidade de troca se você não é chato com isso, mas caso você já tenha utilizado fits aftermarket, com certeza tu vai querer mudar. Então eu já recomendo você trazer um fit de sua preferência. Eu particularmente recomendo o Ultraglide RS, e aqui eu estou utilizando o Tiger Ice V2. O shape dele é uma cópia do Viper Mini, ou era para ser, então vai ser um shape bem pequeno. Para quem que eu indico eles? Para mãos pequenas, todas as pegadas. Mãos médias, fingertip e claw, e para mãos grandes vai ter uma exclamação,
mas dá para utilizar claw e fingertip, vai depender do seu gosto. Eu, particularmente, estou gostando de mouses mais pequenos. Eu sinto que consigo controlar eles melhor. Para mim, minha mão de 18/19 centímetros ali por 10 fica bem tranquilo utilizar quase todas as pegadas. Eu só não consigo utilizar a pegada palm, porque sobra bastante do meu dedo aqui e não fica muito confortável. Mas claw, que é o que eu utilizo geralmente, fica muito confortável e fingertip dá para utilizar tranquilamente. Vou deixar agora um comparativo com o Beast X Max, que é um mouse um pouco maior, e o OP1 8K, que é um mouse ali que tem mais ou menos o mesmo tamanho que ele. Para os nerds de plantão, a latência dele é de 0,67 milissegundos, utilizando em 8K e no modo performance da ATK. A experiência de jogo com esse mouse é surpreendente, é sempre diferente pegar um mouse tão leve assim e de plástico, me surpreendeu bastante. Ele torna o jogo mais leve e um pouco mais difícil ao mesmo tempo de primeira mão. Demorou uns 2 dias ali mais ou menos para eu me acostumar com o mouse certinho. E agora tá muito gostoso de jogar. Eu não tive nenhum problema utilizando ele para jogar CS. Ele até torna a gameplay um pouco mais gostosa, ainda mais agora que eu estou focado em aprender a jogar de alvo. Fica aí um pouco das minhas plays e os flicks ficam bem mais fáceis. Aqui no Websoft dele, vou falar rapidamente como eu utilizo ele. Primeiramente, aqui você pode controlar sua DPI. Eu coloco em 1600, geralmente eu tiro todas e deixo somente a minha. Na aba de performance, eu recomendo você utilizar ali em 2, 4K, não recomendo utilizar em 8 e ativar o modo performance, que ele vai deixar o mouse no seu máximo de performance. Na aba de LOD eu deixo no mínimo mesmo. Na aba de Hibernate eu deixo 2 minutos. Keystroke deixa em 0 mesmo, é um sensor ótimo, então não há necessidade de você aumentar isso. Em Light Effect você pode ativar ou não, isso não vai mudar o RGB do mouse, vai mudar o RGB do dongle. Aqui nas outras opções você pode parear o seu dongle, se não vir pareado de fábrica, e atualizar o firmware por aqui mesmo. Minha conclusão sobre esse mouse é que ele é excelente, ele tem um ótimo preço para tudo que ele traz. Ele tem um sensor top de linha, cliques exóticos, peso extraordinário e uma construção muito sólida, sendo uma boa porta de entrada para quem quer ter um high-end e não quer gastar muito. Tendo seu valor ali em torno de R$400 fora do remesso ao todo nas promoções, fica aí minha aprovação para o ATK F1 Extreme no geral, sendo esse da versão Leviathan ou na versão branca ou preta mesmo. Para mim, um dos melhores mouses para quem quer jogar competitivo e não quer jogar... competitivo e não quer gastar muito dinheiro. E assim, mais um vídeo vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Se quiser ajudar ainda mais, eu peço que você se torne membro. No último nível de membro, você ganha uma consultoria completa de periféricos comigo. Aí embaixo tem todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord, onde chegamos em 1000 membros, então venha fazer parte dessa comunidade de periféricos. Outra coisa, se você tem vergonha ou não utilize Discord e queira tirar dúvidas comigo, tem a aba de comentários e a DM do meu Insta tá aberta. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.